Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Giovana e no vídeo de hoje ele é uma continuação do vídeo anterior. Então não sei se vocês lembram, mas no vídeo anterior a gente fez aqui a alteração entre Dark Mode e Light Mode. Ou seja, a gente alternou aí entre o tema claro e o tema escuro. Então a ideia era quando a gente clicasse aqui no checkbox, ele mudava para o tema escuro e quando a gente desmarcasse, ele voltava para o tema claro, ok? Só que acontece, muitas vezes a gente quer salvar a escolha do usuário. Então, por exemplo, se ele marcou como tema escuro, ou seja, ele quer que fique no tema dark, e a gente, por exemplo, atualizar essa página, ele vai voltar para o tema claro, porque a gente não está salvando essa informação em lugar nenhum. E esse é o objetivo desse vídeo, a gente salvar essa informação, ou seja, qual tema que ele escolheu em algum lugar. E que lugar que vai ser esse, né? Vai ser esse local storage. O local storage, ele basicamente salva informações no navegador. Então você pode fechar o navegador, pode fechar a página, pode dar reload, qualquer coisa que as informações elas vão continuar salvas. Então ele é uma API nativa da web, vocês não vão precisar instalar nada. Na verdade, o objetivo aqui é trabalhar apenas com JavaScript puro. E basicamente o local storage, ele tem duas funções que a gente vai utilizar. Inclusive, vocês conseguem até ver aqui na documentação. A primeira função é a setItem, que a gente vai salvar alguma coisa, e a outra função é a getItem, que a gente vai recuperar o que foi salvo. Então, a ideia é que toda vez que o tema for alterado, a gente salvar qual tema que está escolhido no momento nesse local storage. Então, bora pro código, vamos fazer isso. Eu vou criar aqui embaixo de tudo, uma função chamada save theme to local storage, passando o tema, né, o nosso theme, e aqui, depois desse for, eu vou chamar essa função quando há alteração do tema. Perfeito, então. Já que a gente quer salvar alguma coisa no local storage, a gente precisa utilizar a função setItem. E para chamar essa função, a gente simplesmente escreve local storage. Aí vocês podem ver aqui, né, alguns métodos. A gente vai utilizar esses dois primeiros aqui apenas. Então, setItem. E aqui você até consegue ver os parâmetros dessa função. Primeiramente, é uma chave, que é através dessa chave que a gente vai referenciar a informação, e depois um valor. Mas vocês podem perceber que esse valor é do tipo string, mas a gente está recebendo aqui um objeto. Então, a gente não pode salvar esse objeto assim, sem fazer nada com ele. A gente precisa transformar numa string. E a gente pode fazer isso utilizando o JSON, porque para quem não conhece, o JSON ele é um formato de dado textual. Ele é muito comum quando a gente está fazendo requisições, você provavelmente já esbarrou aí com ele em algum momento. E bom, então aqui como chave eu vou colocar theme, porque é através dessa chave que a gente vai obter as informações depois. E aqui, para converter entre o objeto e uma string, a gente pode utilizar a função JSON.stringify, passando como parâmetro o objeto. Ele até fala aqui, ó, cadê? A JavaScript value usually an object or an array to be converted. Ele vai converter um objeto ou um array para o tipo JSON, que nada mais é do que uma string. Então aqui eu vou colocar theme. Então, beleza, já estamos salvando esse tema. E como é que eu sei que está sendo salvo? Olha só, eu vou dar reload aqui e agora eu vou alterar para o tema escuro. Então, vou mudar aqui. Vou abrir aqui o inspecionar, vou vir aqui em aplicativo. Olha só, vocês podem ver aqui, armazenamento local. Como eu estou acessando aqui a aplicação pelo localhost, ele me dá esse endereço aqui. Mas olha só, vocês conseguem ver aqui que a gente tem a chave, que é o theme, e o valor. E olha só, ele tá aqui em aspas duplas aqui, porque ele é um JSON. Aqui ele parece a notação aqui de objeto, mas ele tá sendo salvo como uma string, ok? Ele só faz essa conversão automática aqui pra gente ver o que tá sendo salvo. Mas a questão é, a gente tá salvando aqui o nosso tema. Então, vocês podem ver que a cor de fundo tá como escuro. Então, a gente tá salvando aqui o tema escuro. Então, agora, o que a gente precisa fazer é criar uma função que seja executada toda vez que a página seja carregada, porque a gente precisa pegar a informação. Qual tema está salvo no momento?
para que então a gente carregue esse determinado tema. E aqui o que a gente pode fazer é que a propriedade window, ela tem uma outra propriedade chamada onload, que é basicamente quando a página for carregada. E aqui a gente precisa atribuir uma função a essa propriedade. E dentro dessa função, eu vou chamar aqui, vou até criar aqui, uma função chamada getTheme from local storage. Vou deixar essa função aqui, e aqui a gente chama. Aí você pode estar se perguntando, mas nossa, por que eu não posso simplesmente atribuir aqui essa função direto, né? Sem precisar criar uma outra função. É porque quando a gente faz assim, dessa maneira, a gente, na verdade, está chamando essa função direto. A gente não está atribuindo essa função a essa propriedade. A gente está chamando ela direto aqui no início do nosso escopo. O que a gente poderia fazer também é apenas tirar o parênteses, porque aí sim a gente está atribuindo uma função a uma propriedade. Mas assim, a gente está chamando ela direto. Inclusive, vamos até fazer o teste. Ó. Eu vou salvar dessa maneira. Vocês podem até ver aqui no console. Deixa eu dar um reload aqui. E olha só, aqui no getTheme from local storage, eu vou colocar console.log darktheme, para a gente observar aqui essa variável. Ele vai dar um erro, porque ele vai falar que não pode acessar essa variável antes da inicialização. Então, vocês podem perceber que essa função está sendo chamada antes de tudo. Por isso que a gente não pode fazer dessa maneira. A gente poderia aqui excluir o parênteses e iria funcionar de maneira correta, porque a gente está atribuindo a função a essa propriedade. E quando a página for carregada, é que ele vai executar de fato essa função. Ok? Bom, para recuperar os dados, então, a gente vai utilizar a função getItem do local storage. Então, vou criar aqui uma const_theme localstorage.getItem. E aqui recebe apenas um parâmetro, que é a chave. Qual chave que a gente salvou os dados? Na chave theme. Então, se a gente der um console.log aqui, olha só, a gente recebeu o que está sendo salvo do local storage. O problema é que a gente recebeu como uma string, né, e não como um objeto. E para a gente fazer a conversão, a gente pode utilizar uma funçãozinha chamada aqui, ó, json.parse, passando o tema. E pronto, agora já converteu em algo que o JavaScript entende como objeto. Então, eu só vou colocar esse json.parse aqui, envolvendo todo esse local storage. E aqui, vou dar o console.log theme, só para a gente ver que tá tudo certo. E beleza, tá tudo certo. Realmente, esse é o objeto do tema que está escolhido no momento. Bom, e tudo que a gente precisa fazer agora é chamar aqui a função changeTheme, passando o tema. E olha só, já fez a alteração aqui para o tema escuro. Então, se eu der reload na página, ele vai inicializar com o tema dark, porque é o que está sendo salvo no local storage. Só que a gente tem um pequeno bug aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas o checkbox ele não está selecionado. Por quê? Porque o checkbox, ele, na verdade, ele inicia como desmarcado, certo? Então, e se eu colocar aqui, ele não faz nada. Se eu tirar, aí ele volta para o Light Mode. Então, percebe que está um pouco inconsistente isso daqui. Eu quero que quando o tema Dark estiver vindo do Local Storage, né, quando ele estiver selecionado, eu quero que o checkbox também esteja selecionado. Então, a gente precisa fazer uma verificação se esse tema for igual ao Dark Theme, porque daí eu quero marcar o input aqui como isChecked. Infelizmente, o JavaScript, a gente não consegue fazer isso daqui, ó. If theme for igual a dark theme. Então, opa. Deixa eu dar aqui um console.log é igual. Olha só. Vocês podem perceber que ele nunca dá esse console.log porque o JavaScript ele não consegue comparar dois objetos. Então, a gente vai precisar fazer isso na mão. Então, aqui eu vou criar uma função chamada isThemeEqual, passando o primeiro tema e o segundo tema. Agora, eu vou dar um loop, eu vou fazer um loop, né, entre todas as propriedades do primeiro tema. Então, for letProp in first theme. Para vocês até verem o que está acontecendo aqui,
eu vou colocar um console.log prop. E aqui eu vou passar essa função isThemeEqual. Qual que é o primeiro tema? É o theme. E o segundo tema é o dark theme. E aqui no console a gente tem todas as propriedades. E para pegar o valor dessas propriedades, a gente coloca o first theme e abre aqui o colchete prop. E aqui pronto, então a gente tem a propriedade e seu respectivo valor. Então a ideia aqui é fazer uma verificação. If se o valor da propriedade do first theme for diferente do valor da propriedade do second theme, ele vai retornar falso. Opa, nossa. Return falso é para brincar. Ou seja, não é igual. E aqui, fora do for, né? Porque se ele nunca retornar falso, ele vai retornar true. Então, basicamente, a gente está fazendo a testagem aqui de todos os valores, tanto do primeiro tema quanto do segundo tema. Então, a gente está vendo, pô, o valor aqui do primeiro tema, ele é igual ao valor do segundo? Perdão, no caso, ele é diferente, né, do valor do segundo? Se for diferente, vai ter que retornar falso, porque o tema não é igual, o tema é diferente. Aí, se não, então ele vai retornar true. Então, agora, dentro da função aqui do getTheme, a gente vai fazer essa verificação. If isThemeEqual, passando o theme e o dark theme. Se for igual, é porque o tema que está salvo no local storage, ele é igual ao tema escuro. Então, eu quero que o input container tenha sua propriedade isChecked igual a true. Perdão, não é isChecked, é checked aqui. Isso, igual a true. Aí pronto, a gente já conseguiu selecionar aqui a caixinha dependendo do tema. Então, se a gente desmarcar, ele volta para o Light Mode. E se a gente marcar, ele volta aqui para o Dark Mode. Se a gente atualizar a página, ele continua no tema escuro, porque é o que está salvo dentro do Local Storage. Então, a gente conseguiu resolver aquele bug da inconsistência aqui desse checkbox. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar à disposição. E até a próxima!